Olá, seja bem-vindo ao Brief da História, podcast produzido pelos alunos do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda à Noite da Uninasal. Aqui estudamos o passado e o presente como um grande case de comunicação. Nosso podcast foi produzido por Thay, Helene, Bárbara, Lucas e por mim, Sara Emily. No episódio de hoje, vamos embarcar no assunto do momento, a nova escolha do Papa no conclave. Você sabe o que é o conclave? Vamos juntos conhecer um pouco sobre esse assunto. E nada melhor do que convidar um membro da igreja. Hoje estamos aqui com o padre Dino Paiva. Olá, padre. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o senhor, sobre o seu sacerdócio. Olá, Sara. Olá, Bárbara. Então, eu sou o padre Erlandino Sampaio Paiva. Como você falou, é uma forma que a minha mãe me chamava de Dino, e depois que fui ordenado, então, padre Dino Paiva. Então, sou natural da cidade de Ipu, pertenço à diocese de Sobral. Fui ordenado no dia 19 de março de 2011, portanto, hoje eu tenho 14 anos de ordenado. Já fui pároco, já fui vigário paroquial em algumas paróquias da diocese de Sobral, e hoje eu estou no seminário de Teologia Imaculada Conceição, da Diocese de Sobral, que está situada no bairro Antônio Bezerra, na Mister Hall. Eu estou como diretor espiritual da casa do seminário, e lá nós temos 11 seminaristas, o reitor e eu. E ainda trabalho no Tribunal Eclesiástico aqui de Fortaleza, sou auditor ad hoc da Câmara Eclesiástica de Sobral, e estou concluindo meu mestrado em Direito Canônico pelo Instituto Pontifício de Direito Canônico da Arquidiocese de Fortaleza, do Rio, melhor dizendo. O Instituto ele é agregado à Gregoriana de Roma. Então, na conclusão do mestrado, meu diploma será expedido pela Universidade Católica Gregoriana de Roma. Então, esse sou eu, Padre Erlandino. Eu sou lá do bairro onde o senhor falou. Lá, Antônio Bezerra? Lá da Imaculada. Interessante, legal. Bom, padre, na manhã do dia 21 de abril de 2025, veio ao óbito o Papa Francisco, dando fim, portanto, ao papado mais popular dos últimos tempos, deixando um legado progressista e buscando aproximar a Igreja Católica das realidades sociais e políticas atuais. A partir desse fato, ocorre uma nova eleição para o maior cargo sacerdotal da Igreja Católica, o conclave. Muito se ouve falar, mas poucos assimilam o que realmente é. Então eu pergunto para o senhor, o que é o conclave? Conclave é uma estrutura de eleição para o novo ou do novo Romano Pontífice. Eu queria só contextualizar um pouco, porque nós podemos apenas conhecer o conclave hoje, como ele está na estrutura, o formato. Vou falar um pouquinho sobre essa estrutura, esse formato. Mas antes, é importante nós voltarmos um pouco à história e falar um pouquinho dessa eleição do novo Papa. Nos primeiros séculos da Igreja Católica, do cristianismo, a eleição do Papa, o Papa ele é o Bispo de Roma. Então, essa eleição ela era feita com o clero vizinho ali de Roma, que faziam parte das paróquias e as dioceses, e também com a presença do povo, dos leigos. E muitas vezes essa eleição ela se deu por aclamação. Por exemplo, só um exemplo para a gente entender. Quando Santo Ambrósio faleceu, ele era bispo de Hipona, então ele já tinha uma relação com Augusto Aurélio. Quem é Augusto Aurélio? É um filósofo, um pensador, que depois se tornou Santo Agostinho. E ele foi eleito bispo de Hipona, daquela diocese, por aclamação. O povo aclamou, porque reconheceu nele um homem reto, um homem que depois se converteu, conheceu a Deus. Então, era feito dessa forma. O clero escolhia o Papa, juntamente com o povo, os cardeais, enfim. Então, essa eleição, ela se deu ao longo dos séculos. Em um determinado momento da história,
entrou nessa eleição a intervenção do Império Romano. Então, a dimensão política que começou a interferir na igreja. Então, o imperador dava sua sugestão de nomes para ser eleito o novo Papa. E, em muitos momentos da história, houve problemas, porque o imperador só pensava no viés político. E quando esse viés político passou a entrar na igreja, passou a interferir, passou a atrapalhar a própria missão da igreja, ou do clero, dos cardeais, de eleger o novo Papa. E interferir também na missão do Papa. O Papa é aquele que é o sucessor de Pedro e vai continuar o projeto da igreja, o projeto de Jesus, que é a salvação das almas, ou seja, conduzir o rebanho de Cristo para a salvação. Então, esse dado histórico é importante para que a gente possa entender a estrutura hoje do conclave. Então, ao passar dos séculos, os papas que viram depois desse momento da eleição, essas eleições que tiveram a intervenção do império, ou até mesmo da política, então os papas eles começaram a editar normas para que a eleição fosse livre de qualquer intervenção de pessoas que tivessem essa influência política, que não era o objetivo da igreja e tampouco a missão do Papa, né? Então, dando um salto na história, ao longo da história, o conclave ele foi sendo estruturado, né? Normas canônicas foram instituídas para que essa eleição não fosse uma eleição humana ou com intervenção política, mas uma eleição a partir do Colégio dos Cardeais e que tivesse uma presença de uma forma externa, que as pessoas pudessem ver e perceber que aquele homem, aquele cardeal, ele foi eleito bispo não por uma vontade humana tão somente, mas a ação do Espírito agindo no Colégio dos Cardeais. Então, chegando atualmente, o que é o conclave hoje, né? Então, o conclave é a eleição do novo Papa. Se dá, a própria palavra conclave está dizendo, vem do latim que quer dizer cum clave, ou seja, com a chave, ou seja, os cardeais, eles se reúnem na cidade do Vaticano, em Roma, após a morte do Romano Pontífice. Depois que eles são comunicados, todos os cardeais do mundo inteiro, eles se dirigem à cidade do Vaticano, em Roma, e durante o Novendi, que são os 9 dias de celebrações pelo Papa que faleceu, os funerais, né, do Papa, as exéquias, então os cardeais começam a chegar em Roma e começam a se reunir em congregações. Dentro dessa estrutura das congregações, existem as congregações principais e as particulares. O que essas congregações elas vão tratar? Vão tratar justamente da estrutura, do processo da eleição do novo Papa. Então, os cardeais que estão chegando a Roma vão se juntando aos outros e eles vão realizando as congregações. Com a morte do Papa, o cardeal Carmelengo, ele é o responsável por dirigir todo o processo das exéquias, dos funerais do Papa, juntamente com os outros cardeais e o colégio cardinalício. Então, eles passam a conduzir a igreja na dimensão administrativa, mas eles não podem realizar nenhum ato referente ao Papa, porque a sé está vacante. Então, quando conclui-se os funerais do Papa, no prazo de 15 dias da morte do Romano Pontífice até a conclusão dos seus funerais, então os cardeais eles têm esse tempo para iniciar o conclave. Há a celebração da Eucaristia, da missa, e logo após da celebração eucarística, na tarde, determinada pelo Colégio Cardinalício, dá-se início ao conclave. Então, os cardeais, com as suas vestes corais, aquelas vestes vermelhas, o sobrepeliz, aquela branca,
e eles, em procissão, entram no Palácio Apostólico, e o Palácio Apostólico dá acesso à Capela Sistina. E lá acontecerá o conclave, né? Todos os que vão trabalhar no conclave, aqueles que vão trabalhar na parte da cozinha, na parte da estrutura da organização, o mestre de cerimônia, os cardeais que vão fazer os escrutínios, então todos eles, antes de iniciar o conclave, eles fazem o seu juramento de fidelidade. Para que esse juramento? Para que tudo que se escute, tudo aquilo que for discutido, falado, e que as pessoas que estiverem ali trabalhando, presenciarem, sejam guardados no sigilo. Mas por que isso, padre? Porque para que não haja nenhuma interferência de fora, nessa dimensão política que eu já falei, ou até mesmo outra questão, não interfira na eleição do novo romano pontífice. E que essa eleição seja não só uma vontade humana, necessidade da igreja, mas que seja a ação do Espírito Santo. E lá os cardeais vão rezar, vão orar, vão pedir a intervenção do Espírito Santo, para que essa eleição, essa escolha não seja uma eleição da vontade humana, mas que seja da vontade de Deus. E o cardeal decano do colégio cardinalista, aquele que é mais velho, né, então ele vai conduzir toda a eleição. E há os chamados escrutínios, né? Eu acho que nós acompanhamos, muitos acompanharam pelas mídias, né, o momento em que cada cardeal se dirigia até as Sagradas Escrituras e fazia o seu juramento de fidelidade e tocava com a mão direita nos evangelhos. Aquele juramento é fundamental para todos os cardeais que participam do conclave. Hoje, atualmente, o Colégio Cardinalício ele é composto por 200 cardeais. Esses cardeais eles estão espalhados pelo mundo todo. Uma grande parte vamos dizer, uns 70, mais ou menos, eles não fazem parte mais da eleição, do conclave, porque existe, pelas normas canônicas, o limite da idade. O cardeal que completou 80 anos, ele deixa de ser eleitor. Ele não pode mais participar do conclave. Então ele pode estar em Roma, pode participar dos funerais, pode até participar das congregações, mas ele não entra no conclave, não participa. E de forma que o colégio cardinalício hoje, os que eram eleitores, que poderiam ser eleitos, 133. Então um colégio bem grande em relação aos anos anteriores, né? Até mesmo 100 anos, nós não tínhamos um colégio tão grande. Esses cardeais, eles assumem as suas arquidioceses, mas também eles assumem os dicastérios da Cúria Romana. Eles trabalham no governo da Cúria Romana, ajudam o Papa. Então, depois de todo esse processo, a Capela Sistina ela é fechada e eles começam um conclave. Depois que se fecha a Capela Sistina, um cardeal ou então um clérigo escolhido pelo colégio vai fazer uma exortação acerca da necessidade da igreja, acerca da realidade da evangelização, acerca da própria realidade do mundo, né? Então, para que os cardeais eles procurem se conhecer um pouco melhor, porque um número grande, eles estão espalhados pelo mundo inteiro, não têm um contato pessoal próximo. Então, eles vão se conhecer e essa exortação, essa pregação, podemos também assim dizer, ajuda a iluminar os cardeais na hora da eleição. Então, dado isso, acontece o primeiro escrutínio. O que é o primeiro escrutínio? É justamente esse momento em que os cardeais vão começar a eleição. Cada um vai receber 3 cédulas que tem lá, eu elejo, e aí vai escrever a punho o nome daquele cardeal que ele elege como Papa. Então, os cardeais assistentes, eles vão recolher esses votos, né? E tem aqueles... Pode haver algum cardeal que esteja doente
esses cardeais vão até as dependências daquele cardeal que está doente, o seu quarto, e vai colher o voto dele. Trazem até a Capela Sistina e é depositado no recipiente onde todos possam ver. O cardeal que vai fazer o seu voto, por exemplo, o cardeal Orani, que é o cardeal do Rio, ele escreve por ordem de eleição e tempo no colégio cardinalício. O voto é secreto, é bom que se coloque isso, né? E ele escreve o nome daquele cardeal que ele está elegendo como papa, se dirige até os 3 auditores, os 3 cardeais, e levanta aquela cédula fechada, não revela, e ele faz ali uma espécie de aclamação, por exemplo. Ele diz: eu, cardeal tal, em nome de Deus, eu elejo o cardeal, não diz o nome do cardeal, mas em sã consciência, pede a proteção de Jesus, deposita em um prato o seu voto, e aquele prato ele deposita dentro de um recipiente. Então, a eleição se dá assim. É o primeiro escrutínio. Quando há a conclusão de todos os votantes, então, os 3 cardeais assistentes eles vão fazer a contagem dos votos. Abre-se aquele recipiente e vai tirando-se as cédulas. Cada cédula contém o nome de um cardeal. Então, passa pelos 3 aquela cédula, e ao final o cardeal decano, salvo engano, ele vai falar o nome. Cardeal, por exemplo, Tempesta, que é o Dom Orani, o cardeal do Rio. Então, todos os cardeais vão anotando nas suas cédulas, que eles recebem uma cédula, e vão anotando os votos. O cardeal, por exemplo, de São Paulo, ele recebeu 1 voto, 2 votos. Ao final desse escrutínio, dessa primeira votação, aquele candidato, para ser eleito papa, ele tem que obter 2/3 do número do colégio cardinalício formado naquele momento. Não tendo um consenso entre os cardeais na eleição daquele primeiro escrutínio, o cardeal assistente, ele com uma agulha e um fio vermelho, vai juntando os votos, e ao final ele corta aquela linha, amarra aqueles votos, e junto com todas as cédulas que foram usadas pelos cardeais, eles acendem um forno, colocam um produto químico que vai produzir uma fumaça preta, para dizer para os que estão lá fora, na expectativa, que ainda não há um consenso entre os cardeais. Não habemos papa. Depois, há imediatamente um outro escrutínio. Uma nova rodada de votações. E aí, se nesse segundo escrutínio, ou no terceiro, ou no quarto, houver um consenso entre os cardeais, todo esse processo ele é repetido. As cédulas, né? O cardeal vai lá, se apresenta, diz o nome dele e fala o voto dele, não revela, é claro, e aí deposita, enfim. Tendo um cardeal recebido 2/3 dos votos daquele colégio, ele é eleito. Ele sendo eleito, o cardeal decano, salvo engano, ou carmelengo, vão perguntar àquele eleito, cardeal eminência, por exemplo, cardeal Orani, cardeal Tempesta, o senhor aceita a sua eleição canônica como um novo romano pontífice? Se o eleito der o seu consentimento dizendo que sim, o decano vai perguntar: e qual nome o senhor será chamado? E ele vai dizer o nome dele. Papa, no caso, Leão XIV. Então, num resumo rápido, o conclave é isso, é essa eleição que se dá, né, com o colégio cardinalício, livre de qualquer intervenção política ou intervenção que venha de fora. E os cardeais, eles acreditam e rezam, oram, pedem a proteção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, para que isso aconteça. Padre, eu queria fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro. Eu sei que quando o Papa ele é eleito, ele ganha um anel.
né? E eu vi que o senhor tem um anel, eu não sei se tem algum significado, o senhor poderia me dizer? Bom, o anel que o Papa recebe na missa, no início do seu pontificado, é chamado o anel de pescador, né? Que remete a quem? A Pedro. Pedro era pescador. Esse anel é uma insígnia daquele que é bispo. Na ordenação de um bispo, ele recebe as insígnias episcopais, né? Ele recebe a cruz peitoral, é tanto que a gente vê o bispo com uma cruz grande, né? Quer dizer que ele recebeu o 3º grau da ordem sacerdotal. Recebe o anel, onde ali está o brasão, né? Que ele participa do colégio dos discípulos. Ele participa da sucessão apostólica, né? Então ele é o novo apóstolo. Lembra dos 12 apóstolos, né? Então, é essa sucessão. E no caso do Papa, é o anel de pescador, onde ele vai chancelar, vamos dizer assim, os documentos do Vaticano. Por exemplo, ele vai enviar uma carta para você, para Sara. Então, ele coloca um selo, ali tem uma cera quente, e ele, com o anel, ele chancela. Né? Então tem essa função também, o anel que ele recebe. Então, no meu caso particular, esse anel eu recebi do meu bispo, por isso que eu uso no dedo da mão esquerda, porque o bispo usa na mão direita. Né? Então, como eu não sou bispo, então eu uso ele na mão esquerda. Então, o anel ele tem esse sentido, né, de aliança, de entrega, de consagração em plena a Deus. A gente vai partir para a próxima pergunta, e o senhor já explicou um pouco, né, como é que funciona durante todo o processo. Recentemente foi lançado um filme falando um pouco sobre esse assunto, mostrando como é que funciona a escolha do Papa no conclave. O filme se chama realmente Conclave. Chegou aos cinemas e até ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado. Queria saber se o senhor teve acesso para poder assistir a esse filme, se o senhor ficou sabendo sobre ele. E se o senhor conheceu? Sim, Mas assisti o filme. Esse filme, ele retrata a Igreja Católica, o senhor vê como uma boa publicidade para a Igreja? A sua opinião? Bom, assim, como toda obra literária, o autor ele tem liberdade, vamos dizer assim, de poder acrescentar, de poder criar a sua própria história dentro daquilo que ele está retratando, né? Por exemplo, né? Um livro um pouco mais antigo, né? O Código de Da Vinci, né? Tem toda uma história lá, tem todo um contexto, e retrata algumas questões, por exemplo, a teoria da conspiração, enfim. Então, assim, não é algo real, aquilo que está no livro, por exemplo, né? E, assim, olhando para o filme Conclave, ele traz algumas questões realmente do processo de eleição, né? Os cardeais que fazem, né, o seu juramento, até as religiosas que estão ali trabalhando, né, na cozinha, servindo aos cardeais, enfim. O processo realmente é real, né? Isso, né? Fecha-se as portas, né? A questão de queimar os votos. Isso procede, isso é real. Mas naquilo que o filme traz, né? Por exemplo, tem uma intervenção de fora, né? O cardeal responsável, ele pede a um outro bispo para ter informações, para investigar. Né? Não é assim. Inclusive, eu não sei se o senhor viu, mas o Papa Leão, ele meio que assistiu o filme para poder saber como se portava, porque foi o primeiro conclave dele. Eu não sei se o senhor soube. Isso. Eu achei um pouco engraçado. Porque, no caso, o cardeal Francisco, né? Esqueci agora o sobrenome dele. Não vou arriscar porque eu posso falar errado. Então, ele foi feito cardeal no consistório com o papado de Francisco. Não me lembro agora a data, mas foi recente. 2015, 2017, não me lembro. Mas o fato é que, pouco tempo no colégio cardinalício, foi o primeiro conclave dele, ele já saiu logo eleito, já saiu papa, né? Interessante. Então, o filme, ele
retrata assim, uma intervenção de fora e também retrata uma questão política. Né? Então, assim, no contexto que eu falei do conclave, são mais de 200 cardeais. Os que participaram, 135, se eu não me engano. E os que participaram na eleição, 133. Então, eles estão espalhados pelo mundo todo. Por exemplo, o cardeal do Rio, do Orani, cito ele porque eu tenho uma aproximação com ele, morei no Rio durante o mestrado por 3 anos. Então, essa questão política de carreirista dentro da igreja, a igreja sempre combateu, e o filme não retrata aquilo que a igreja, aquilo que acontece no conclave. Eu falei das congregações, as congregações são justamente esses momentos que os cardeais vão se conhecer. Por exemplo, o cardeal Tagle, né, ele é asiático. Então, o cardeal Orani não conhecia ele. Então, se conheceram ali no conclave. Então, as congregações, enquanto estão acontecendo os funerais do Papa falecido, então estão se conhecendo. Então, essa questão política, essa questão é difícil acontecer por conta dessa realidade. Né? Agora, há um consenso entre os cardeais de eleger aquele cardeal como Papa, ou novo Papa, que possa corresponder às necessidades da igreja. Né? Então, assim, o filme não retrata essa questão. Aquilo que o filme traz não retrata a própria questão da igreja. Né? A igreja procura ao máximo fugir dessa questão política. Porque, assim, ser bispo, ser papa, não é uma carreira. É um cargo, ou um encargo, que a igreja, o clérigo vê como uma missão. Por exemplo, o Papa Leão XIV, se ele quiser, ele pode voltar aos Estados Unidos, pode visitar, mas ele não voltará mais como um cardeal, como um simples sacerdote. Agora, o Papa necessita de segurança. Além dele ser Papa da igreja, ele também é chefe de Estado, porque o Vaticano é o menor Estado do mundo, né, que está dentro de outro Estado. Então, quando ele vai visitar um país, ele não vai visitar só de uma forma informal, de uma maneira informal, mas ele vai como chefe de Estado. Então, como todo chefe de Estado, tem todo um protocolo a ser seguido. Então, assim, a igreja, o próprio encargo de ser romano pontífice é uma missão que cada Papa continua a missão que foi dada por Jesus Cristo a Pedro, e que há a sucessão apostólica, e isso é visto não como uma carreira política, né? com viés do mundo civil que a gente vê, mas é uma missão. Então, o filme não retrata a realidade da igreja. Exatamente. Claro, tem problemas, tem desafios dentro da igreja? Tem. Que o Papa precisa resolver? Tem. Mas o filme não retrata essa dimensão política. Porque a dimensão política, ela cai por terra. Quando a ação do Espírito vem e age, acontece, cai por terra. É o que nós vimos pelas mídias, né? Houve-se um número de cardeais que a mídia começou a estipular, né? Dizer que esse pode sair Papa, ou aquele ou outro. E quando vem Bento, aliás, o Papa Leão, ele não aparecia nessas estatísticas, ele não era, vamos dizer assim, visto, ele não estava em evidência. Quando o Espírito vem, age e o elege. Partindo agora da visão publicitária, o Papa Francisco foi muito popular e atraiu adeptos de todas as idades, devido à sua visão e atitudes progressistas e empáticas, conquistando também o respeito das pessoas para além do catolicismo. O senhor identifica que o Papa é a ponte entre o povo e a Igreja, e qual a importância da comunicação do Papa e as políticas sociais atuais? Bom, interessante que não só Francisco, mas também João Paulo II, eles foram populares no sentido de estarem mais próximos às pessoas, de levar a Igreja para mais perto das pessoas, né? E quando nós ouvimos a palavra pontífice, expressa justamente isso a pergunta que você coloca, né? Ele é ponte, ele não é muro.
ele é ponte entre a igreja que caminha neste mundo e Deus. Por isso que o Papa, ele se torna, vamos dizer assim, entre aspas, né, um novo Pedro, porque Pedro recebeu de Jesus as chaves da igreja e a grande responsabilidade de conduzir a igreja, né, na sua missão e também para Deus. Então, a palavra pontífice diz isso, ponte. Então, realmente, o Papa ele deve construir pontes. E assim, como Francisco, tanto como São João Paulo II e Francisco foram populares, eu acredito que o Papa Leão ele venha dar também continuidade a essa aproximação da igreja enquanto instituição com as pessoas, com o povo. E interessante que o Papa Leão XIII, ele foi o Papa responsável, podemos assim dizer, por inaugurar de uma forma clara, direta e aberta na igreja para a dimensão da doutrina social, com a carta, o documento Rerum Novarum, que ele falava justamente sobre a questão dos trabalhadores, da Revolução Francesa, dos impactos. Ele também reclamava a dimensão dos direitos, dentro de uma realidade capitalista, dentro do direito dos trabalhadores, que eles deveriam ter uma carga horária de trabalho, receber um salário digno, e outras questões. Então, quando Leão XIV ele é eleito e traz esse nome, Leão XIV, então podemos imaginar que ele venha dar continuidade no seu papado dessa aproximação da igreja com as questões sociais, com as questões políticas. E interessante, se vocês voltarem lá, pegarem no YouTube e ver a saudação do Papa Leão, quando ele foi anunciado, Habemus Papa. Então, as primeiras palavras dele são as palavras de Jesus, quando Jesus, ressuscitado, aparece aos discípulos no cenáculo em Jerusalém, quando ele diz: a paz esteja convosco. Ou seja, Jesus deseja o shalom para os seus apóstolos, né? Então, essa é a saudação do ressuscitado. A saudação que Leão XIV ele usa para saudar a toda a igreja, a todo o povo que ali estava. Então, isso é algo marcante, porque leva a toda a igreja, a nós, a acreditarmos que ele dará continuidade à missão da igreja e de aproximar a igreja dessas questões sociais. Por exemplo, Francisco ele levantou muito essa questão, não só ele, claro, mas os outros papas, da questão ambiental, da questão ecológica, né? E outros temas, como, por exemplo, a paz no mundo, o fim das guerras, né? Francisco fez isso, né? Nós até nos lembramos, no período da pandemia, quando Francisco, sozinho na Praça de São Pedro, naquele começo de noite, se não me engano, chuvoso, ele sozinho andou na praça e depois ele rezou pela paz no mundo. Então, acredito que Leão XIV ele vai dar essa continuidade e seja essa voz, né, que grita, que clama, paz, paz para o mundo. Pronto, esse é um assunto que realmente a gente poderia ficar conversando por um bom tempo, mas já está chegando ao final. Eu espero que a nossa conversa seja apenas um ponto de início, né, para que as pessoas possam cada vez mais aprender e pesquisar sobre o assunto. E eu sei que o senhor acabou de responder a pergunta, mas eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aos nossos ouvintes e dissesse quais são as expectativas para o nosso novo Papa, o novo papado dele, e o que é que o senhor espera realmente que seja ao longo desses anos. É interessante que, não só como igreja, mas também como clero, eu espero e desejo, né, e vejo isso no Papa, né, que ele dê continuidade ao ministério petrino, de conduzir a igreja, de conduzir as pessoas a uma experiência com Deus e levá-las para Deus, que ele seja ponte, né? Então, eu rogo a Deus que abençoe o nosso novo Papa, que abençoe também toda a igreja, que tem essa missão nobre, mas também exigente,
que é a finalidade da igreja, a chamada salus animarum, ou seja, a salvação das almas, né? Levar o povo de Deus a essa experiência com ele e levá-lo à salvação. Então, eu tenho esperança, expectativas boas de que o Papa Leão XIV ele seja esse novo Pedro, a forma dele, como ele pensa, como o Espírito vai ungindo, o conduzindo, que ele possa conduzir bem a igreja. Então, acredito que a ação de Deus está e sempre se fará presente, né, na pessoa do Papa, e possamos também nós rezar por ele, pelo seu pontificado, e que o bom Deus possa também nos conduzir sempre nessa unidade, juntamente com Pedro, no caso da pessoa do Papa, e com toda a igreja. Que o bom Deus assim abençoe a ele e também abençoe a nós. Chegamos ao fim de mais um episódio com muito aprendizado e novidades. Hoje entendemos o que é o conclave, como funciona e a importância de escolha de um novo Papa para a Igreja Católica. Tudo isso num bate-papo muito informativo e descontraído com o nosso queridíssimo Padre Dino Paiva. Sigam nas redes sociais, Dino_Paiva. E se quiser conhecer cada vez mais sobre a história com olhar publicitário, fica com a gente que semana que vem tem mais. Você já sabe que no briefing da história estudamos o passado e o presente como um grande case de comunicação.